questão cultural, né? Eu já tinha esse interesse, né? Interesse de aprender sobre culturas e, né, como eu disse, era o meu sonho. Eu era novo lá no Espírito Santo. A verdade é que a minha família ela tinha limitações financeiras para a gente viajar para o exterior, por exemplo, até eu formar. Eu tinha ido, sei lá, 2 vezes na vida para o exterior, né? E aí, assim, eu tinha essa vontade de conhecer outras culturas, outras experiências. E muito bem falou você que as mudanças de escritório, mesmo dentro do Brasil, elas implicam em diferenças culturais, sabe? Assim, mesmo no Brasil, a gente às vezes não repara, mas há uma diferença cultural, né, entre os diferentes estados e a forma como eles veem. Eu acho que eu me acostumei a fazer essas mudanças, isso me ajudou muito, eu me acostumei a fazer novos amigos, sabe? Assim, a ser simpático, a tentar desenvolver relacionamentos, né? Esse desafio de você ir para um lugar novo e ter que reconstruir a vida, né? Acabou gerando essa minha capacidade de gerar relacionamentos com as outras pessoas, né? E isso sempre me ajudou. Então eu acabei vendo o lado positivo disso. Hoje eu tenho amigos, né, em todos os lugares. Eu vou para Minas, eu tenho amigos, em São Paulo eu tenho amigos, no Rio eu tenho amigos, no Espírito Santo, obviamente, nos Estados Unidos e, aliás, ao redor do mundo, porque uma coisa legal aí do direito do petróleo, né, ele é muito internacional. Então a maioria dos meus clientes são estrangeiros e eu devo ter ido em mais de 20, 30 países a trabalho já e feito amigos ao longo da minha profissão nesses diferentes lugares. Os escritórios, eu acho que ao longo dos anos, os escritórios brasileiros, eles passaram a ser muito mais próximos do que é um escritório estrangeiro, tá? Assim, eu mesmo quando eu cheguei no Matos Filho, né, Matos Filho eu entrei em 2010, o Matos Filho não tinha nem 300 advogados, tinha uns 280 advogados mais ou menos, eu me recordo. É, eu nunca imaginei que o Matos Filho ia chegar a quase 800 advogados, né? Então, para você gerir um escritório com esse número de advogados, você realmente precisa ter instrumentos de gestão cada vez mais próximos dessas big law firms estrangeiras, né? Então, assim, seja no Pinheiro Neto, onde eu comecei minha carreira, né? Eu sou muito grato aí ao Pinheiro Neto, né? Ele já tinha, o Pinheiro Neto era incrivelmente organizado quando eu trabalhava lá, né? Ele já tinha uma questão, o Pinheiro era uma pessoa freak com organização, né? A Clemência mais ainda, né? Ela era uma pessoa super organizada. Então isso aí sinceramente, quando eu fui para os escritórios estrangeiros, não senti tanta diferença. Naquela época existia uma diferença tecnológica. É engraçado assim, porque ainda não existia BlackBerry para os advogados brasileiros, os estrangeiros usavam. E eu me lembro que no Pinheiro Neto a gente tinha desktop e os estrangeiros tinham laptop. Então a primeira coisa que eu senti o impacto ali foi a tecnologia, né? Eu falei, nossa, agora eu tenho um celular que eu recebo e-mail, que no início é bom, mas depois você descobre que eles te acham 24 horas por dia, né, com esse celular. Mas enfim, começa por isso. Mas a questão organizacional já era bem próxima. E eu acho que os escritórios brasileiros foram evoluindo nessa direção, né? Eu acho que tem uma questão dos escritórios estrangeiros, assim, que eu senti que os escritórios brasileiros têm que trabalhar um pouco, sabe, assim, que você preservar a sua história, sabe assim, a gente ainda não chegou lá, né? Os fundadores dos escritórios brasileiros, em sua maioria, ainda estão vivos, apesar de que alguns, né, faleceram. Mas eu achava muito legal estar no escritório estrangeiro. Eles muitas vezes tinham vídeos que mostravam a origem do escritório, como ele foi criado, né? Os casos legais que o escritório fez ao longo da história, né? No caso lá do meu escritório texano, um dos fundadores, um dos name partners, na verdade, ele foi o procurador-geral do caso Watergate, né? E aí você chegava, você aprendia sobre aquela história, tinha um museu do advogado. Talvez o Pinheiro Neto já tenha feito isso, ele tem lá a sala do Pinheiro lá como meio que um museu, né? Eu fiz prova de estagiário naquela mesa lá, então, enfim, toda vez que eu olho eu me lembro da minha entrada no escritório, mas os escritórios brasileiros ainda têm que trabalhar um pouco esse conceito.